Nós vamos falar agora a questão da educação. Nós estamos em contato com o Renato Casagrande, especialista em educação e presidente do Instituto Casagrande. Renato, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Boa tarde também, Denise, para você. Bom, Renato, a gente tem visto aí algumas idas e vindas do Ministério da Educação em relação à retomada das aulas presenciais no começo do próximo ano pelas universidades. Eu queria saber como é que você vê essa situação agora. Ficou definido que elas devem retomar as atividades apenas em março de 2021. A intenção do Ministério antes é que as aulas fossem retomadas no começo do ano, né? Nós vimos, inclusive, o vice-presidente Mourão falando que era uma hipocrisia se proibir as aulas, já que os jovens circulam por aí, né? Inclusive, se comenta muito da responsabilidade em relação ao avanço da pandemia, mas especificamente do ponto de vista de ensino, como é que você vê essa situação? Bem, primeiro eu vejo positivo o governo ter sinalizado um novo prazo. Eu acho que janeiro, a forma como havia a proposta do governo de voltarem todos em janeiro, eu achava prematuro por algumas questões que ainda estão indefinidas nas instituições educacionais brasileiras de forma geral. E a obrigatoriedade de voltar todos, de cancelar, por exemplo, a possibilidade do ensino remoto, ensino híbrido, eu acho que isso aí é um passo atrás. Nós estamos no mundo todo hoje convivendo com a educação híbrida, que é um mix entre o presencial e o não presencial. E nós aprendemos a fazer isso, até de uma forma com bastante competência nesse ano 2020. Então, eu acho que proibir a possibilidade das instituições ofertarem esse modelo híbrido é um retrocesso. O que eu considero positivo é o governo ter voltado atrás, ter dado um prazo maior, que o mês de março é o mês que dá melhores e maiores condições para as instituições, mas eu acho incompatível, como eu falei agora, você proibir totalmente o ensino não presencial. Nós convivemos com a distância nas universidades, eu proibir ou eu ainda querer insistir no modelo de uma educação totalmente presencial no momento que vivemos o século da transformação, a tecnologia está aí disponível e muitos alunos viram no decorrer deste ano as vantagens de poderem estudar parcialmente em casa. Eu não digo que totalmente, porque a gente sente falta do ensino presencial, na educação básica muito mais, inclusive, mas eu estudei muitas vantagens deste modelo implantado este ano e acredito que nós não devemos voltar ao modelo que tínhamos então. E a proposta do governo é ainda um pouco radical, no sentido de que todos têm que voltar às aulas presenciais e praticamente querendo proibir a possibilidade de ofertar o ensino não presencial em algumas situações. Então, primeiro, vejo com bons olhos a questão do governo ter recuado. O segundo ponto, do governo ter adiado o prazo. E o terceiro ponto, do governo ter se pronunciado. Nós sentimos essa necessidade na educação básica. Estamos sentindo falta de liderança por parte do governo nacional, por parte do MEC, em ajudar as escolas de educação básica, sejam elas particulares ou públicas, a organizar essa volta. A gente sente ainda um processo muito solto e que dá muita insegurança para todo o sistema. Não basta baixar uma portaria para determinar quando você retomar as aulas, sem se dar condições de que as aulas voltem de fato, com maior segurança, com protocolos. Há uma preocupação com a perda que se tem em termos de ensino. Agora é uma perda maior para crianças e adolescentes do que nas universidades. Eu gostaria até de lembrar que a gente tinha muitas universidades, inclusive, com cursos à distância, né? Sim, a maior número de matrículas novas hoje, Denise, se dá já na educação à distância. O aluno universitário, o aluno que estuda na instituição de educação superior, é um aluno mais maduro e que vê muito mais vantagens hoje nesse modelo semipresencial ou modelo híbrido. Na educação básica, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação infantil, aí nós temos mais dificuldade. E a gente sente falta de um posicionamento do governo para essa faixa etária. Quanto mais maduro o aluno, mais fácil de se adaptar ao ensino remoto, à educação à distância ou a essa educação híbrida. Então, o ensino médio mais tranquilo, o ensino fundamental 2 também um pouco mais tranquilo, o mais difícil é o fundamental 1 e a educação infantil. E a gente não sente ainda essa preocupação do governo com relação a sentar e organizar essa volta.
o Brasil é um dos últimos países a voltar. Nós temos que voltar. As crianças precisam voltar às aulas e não só nas atividades extra classe, como a maioria dos municípios tem voltado. Nós temos que voltar com as aulas regulares, ainda no modelo híbrido, parte presencial e parte não presencial, com a possibilidade dos pais que não quiserem mandar seus filhos ainda para a escola antes da vacina poder não mandar, mas nós temos que oferecer isso de forma organizada. Tem ainda municípios que não estão estruturados, não existe uma organização nacional para essa volta. Existem exemplos, situações pontuais de municípios que avançaram, escolas particulares que estão pressionando mais pela volta, mas não existe uma grande liderança nacional para organizar essa volta na educação básica. E lembrando que na educação superior, as universidades têm autonomia. Então é uma briga muito estranha do governo, porque ele briga e ele entra nesse campo de batalha quase para perder, porque as universidades têm autonomia, então é muito difícil ele conseguir impor um calendário para as instituições de educação superior. O que dá. Mas o fato de adiar para o mês de março já dá uma tranquilidade, e é claro que a gente espera que as universidades, que as reitorias, que os dirigentes universitários se organizem e comecem, então, a possibilitar esse retorno das aulas presenciais também. É, a gente viu que houve muitas críticas por parte do governo e de muita gente também, especialistas da educação, com o fato de o Brasil estar demorando demais para retomar as aulas das escolas, né, ensino médio, ensino básico. Isso vai produzir uma defasagem muito grande, uma desigualdade ainda maior do que que nós tínhamos. Agora, o MEC poderia ter tido um papel aí muito importante na reorganização da volta, embora se tenha dado autonomia para os estados e prefeitos tomarem as medidas relacionadas à pandemia. Isso não quer dizer que o governo federal não possa participar da elaboração aí de protocolos que são importantes, não só do retorno, mas de cuidado com a saúde e tudo mais, né? Nós estamos em problemas aí no contato com o Renato Casagrande, que é especialista em educação e presidente do Instituto Casagrande. Estamos vendo se conseguimos retomar para a conclusão, né? Seria uma última pergunta dele, que eu falava exatamente dessa questão que ele salientou, muito importante, que o MEC não tem trabalhado junto com os estados no sentido de elaborar os protocolos para a volta às aulas, né? Nós estamos vendo, inclusive, uma preocupação em outros países que adotaram novamente medidas restritivas em preservar as aulas para evitar defasagens maiores, e o Brasil foi dos países que mais demoraram, que mais deixaram os alunos isolados, sem aulas presenciais, apenas com ensino remoto, que tem suas fragilidades, a falta de equipamentos, a falta de acesso à internet, sem poder contar com Wi-Fi. Isso tudo foi muito complicado para o estado todo, o país todo, e alguns estados que têm muito mais dificuldade financeira no geral, né? Então essa dificuldade ficou exposta de uma forma muito mais acentuada. Então é isso, nós tivemos problemas mesmo no contato com o Renato Casagrande e já fechamos a nossa entrevista.